O reino de Deus, ele existe? O que você acha? Esse reino que Jesus veio instaurar, ele é real ou ele é só um conto de fadas? Não existe. Qual a sua opinião? Eu te convido a refletir comigo este evangelho, onde Jesus traz duas situações, duas imagens que são comparadas ao reino de Deus, né? Vamos tentar entender com este evangelho o que Jesus quer nos falar? Reflita comigo. Evangelho de Lucas 13, versículos de 18 a 21, Jesus diz o seguinte: naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Então Jesus ele quer fazer uma comparação de alguma coisa com o reino de Deus. Aí ele vai dizer: ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Vamos entender essa primeira comparação do reino de Deus com a sementinha, de um grão de mostarda. A semente de mostarda é uma das menores que existe. Você quase não enxerga de tão pequenininha que ela é, o grãozinho de mostarda. Então, quando alguém joga essa semente e ela brota, ela se torna uma árvore tão grande, mas tão grande, que ela se torna estrondosa, e as aves do céu vão fazer ninhos ali. O que Jesus quer dizer com isso? Que o reino de Deus é, às vezes, invisível, pequenininho ao ponto de ninguém ver, de ninguém enxergar. Como Jesus chegou, pobre, numa manjedoura, simples, verdadeiramente homem, era verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. Então veio na forma humana, tomou a carne humana, simples como todos. Ninguém via ali o reino de Deus. Mas este homem foi pregando, foi curando, realizando milagres, foi realizando sinais, foi pregando a sua palavra, uma palavra que era diferenciada, que tocava profundamente as pessoas, que foi conduzindo as pessoas a se livrarem dos pecados. Então, ele realmente era Deus. Então, esse reino que era pequenininho se torna tão grandioso que Jesus é o Deus único e verdadeiro, louvado, glorificado por séculos e séculos. O seu livro, os seus evangelhos são os livros mais lidos de todos os tempos. A sua palavra ainda hoje toca profundamente. Os seus milagres ainda hoje acontecem. Então, o reino de Deus é grandioso, muito maior do que o universo. Então, parece pequenininho, mas se torna estrondoso, onde muitos de nós fazemos a nossa casa, a nossa morada, o nosso ninho nele, no reino de Deus. O texto vai continuar dizendo assim: Jesus disse ainda: com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante essa segunda comparação do reino de Deus com um fermento. A mulher pega 3 porções de farinha, mistura com este fermento. As 3 porções de farinha são muito maiores, visualmente falando, do que o pozinho do fermento, uma coisinha de nada. Assim é o reino de Deus, parece uma coisinha de nada. Mas quando se mistura as 3 porções de farinha com este fermento, tudo fica fermentado. Tudo deixa de ser o que era antes. Assim é o reino de Deus. Quando Jesus toca nas pessoas, quando a sua palavra chega, ela muda tudo, ela faz com que aquela situação, aquela coisa, aquela pessoa deixe de ser o que era, como estava antes. Ela muda, ela transforma. Então, o reino de Deus é este fermento que, ao tocar este mundo, tudo é transformado. Tudo foi transformado quando o reino de Deus foi instaurado por Jesus Cristo. Então, é isso que esse evangelho quer trazer. E nós temos que fazer parte deste reino, o reino de Deus. Não podemos ficar de fora. Por isso, queridos irmãos, rezemos,
Oremos, Senhor Jesus, derrama teu Espírito Santo, age em nossas vidas, para que possamos adentrar este reino de Deus, para que possamos ser estas aves do céu que colocam ninho, a sua morada, nesta árvore que é o teu reino de Deus. Que nós possamos ser como esta farinha que se mistura com o teu fermento, que é o teu evangelho, a tua palavra, para que possamos fazer parte do reino de Deus. Age em nossas vidas, Senhor, e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo.